A ansiedade está cobrando um preço alto demais. E talvez você nem perceba. A ansiedade não chega batendo à porta, anunciando sua presença. Ela se infiltra aos poucos, como uma neblina que encobre tudo, até que você não consegue mais ver a própria vida com clareza. E o custo que ela cobra é brutal. E não estou falando de dinheiro. A ansiedade rouba algo muito mais valioso: o agora. Ela te arranca das conversas com quem você ama, mesmo quando você está ali, sorrindo mecanicamente. Ela esvazia os momentos simples, o café da manhã com a família, o pôr do sol na varanda, o abraço que deveria aquecer, mas que você mal consegue sentir. Você está, mas não está. Presente fisicamente, ausente de alma. As noites são vencidas pelo cansaço da mente. Você deita, mas o corpo não relaxa, a cabeça não silencia. Pensamentos disparam como fogos de artifício, mas sem brilho, só estalos, ruídos e medo. O sono vem tarde, fragmentado, e quando você desperta, parece que passou a noite inteira lutando com monstros invisíveis. Porque passou. Relacionamentos também sangram. Amigos se afastam, não por mal, mas porque é difícil manter laços com alguém que vive em guerra interna. Familiares se preocupam, mas não sabem como ajudar. E você, que só queria um pouco de paz, se sente cada vez mais só, cada vez mais distante de si mesmo. E o mais cruel disso tudo é que a gente normaliza. A gente aprende a chamar de rotina esse estado de alerta constante. Acredita que é normal viver com o coração acelerado, como se a qualquer instante algo terrível fosse acontecer. Aceita como parte da vida esse medo persistente do futuro, esse aperto no peito sem causa aparente, essa sensação de estar sempre devendo algo, a alguém, ao mundo, a si mesmo. Mas não é normal. Não é normal viver com medo de relaxar, como se a paz fosse perigosa. Não é normal se sentir culpado por sorrir quando, por dentro, tudo está em colapso. Não é normal sobreviver cada dia como se fosse uma batalha silenciosa, sem fim e sem trégua. A ansiedade tem nome, tem forma, tem peso, mas também tem cura. Ela não é fraqueza, não é frescura, não é destino, é um sinal. Um pedido de socorro do seu corpo, da sua alma, dizendo: ei, assim não dá mais. É hora de parar de fingir que está tudo bem. É hora de parar de aceitar uma vida em que você só respira, mas não vive. É hora de buscar ajuda, de olhar com coragem para dentro, de reescrever sua história com mais leveza, mais presença, mais amor por si mesmo. Você merece viver uma vida em que o agora seja suficiente. Uma vida em que você possa dormir em paz, amar com inteireza e sorrir de verdade, sem o peso invisível da ansiedade sufocando seus dias. Porque a vida não foi feita para ser sobrevivida. Ela foi feita para ser sentida, e você ainda pode voltar a sentir. A tempestade não precisa passar para você encontrar paz. A filosofia estoica pode te mostrar isso. A maioria de nós acredita que só encontrará paz quando os problemas acabarem, quando as contas estiverem pagas, quando a ansiedade sumir, quando tudo finalmente estiver em ordem. Mas, e se esse dia nunca chegar? E se sempre houver algo fora do lugar, uma preocupação rondando, uma nuvem escura no horizonte? Os estoicos viam isso com outros olhos. Para eles, a serenidade verdadeira não é o prêmio no fim da luta. É a postura que você escolhe ter enquanto ainda está no campo de batalha. A tempestade pode continuar rugindo lá fora, o caos pode bater à porta, mas existe algo dentro de você que pode permanecer firme, inabalável. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A filosofia estoica não é feita de frases de efeito ou conselhos vazios. Ela é feita de prática, de ação. Ela não diz: espere a ansiedade passar. Ela diz: seja maior que ela. Não no sentido de negar ou reprimir, mas de entender que a ansiedade não define você. Que o turbilhão de emoções que você sente é real, sim,
mas passageiro. Você não. Você permanece. Hoje vamos mergulhar nisso. Não com teorias distantes, mas com práticas concretas. Pequenos rituais estoicos que você pode aplicar no seu dia a dia, no meio do trânsito, no meio de uma crise, no meio do silêncio barulhento da sua mente. Por exemplo, quando sentir o coração acelerar, lembre-se, o que está sob seu controle agora? Respirar está. Refletir antes de reagir também. A ansiedade muitas vezes nasce da ilusão de controle total. Os estoicos nos lembram, controle o que é seu, aceite o que não é. Quando for dominado por pensamentos negativos, pergunte-se, essa preocupação é baseada em fatos ou em suposições? A mente ansiosa antecipa catástrofes. O estoico observa os fatos. Se prepara, mas não se desespera. Quando o medo tentar paralisar, pense como Sêneca. Somos mais frequentemente perturbados pela imaginação do que pela realidade. Você pode treinar sua mente para se tornar seu refúgio, não sua prisão. Então, algo começa a mudar. Você percebe que pode escolher reagir de outra forma, que não precisa mais ser arrastado pela correnteza, que dentro do seu peito há uma âncora, firme, serena, presente. O tumulto interno perde força, a confusão dá lugar à clareza. E no silêncio, entre um pensamento ansioso e outro, nasce uma força silenciosa. Uma força que não grita, mas sustenta. Que não promete eliminar todos os problemas, mas te dá coragem para enfrentá-los com dignidade. Essa é a proposta estoica. Viver com propósito mesmo em meio ao caos. Não esperando que a tempestade acabe, mas dançando sob a chuva, com os pés firmes no chão e o coração em paz. Porque a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, está em dominar a si mesmo. Se algo dentro de você sentiu isso, talvez seja a hora de atender esse chamado. Às vezes não sabemos explicar. É só uma sensação estranha, um aperto leve no peito, uma vontade silenciosa de mudar, um sussurro interior dizendo, eu preciso de algo mais. E se você chegou até aqui, leu tudo até o fim, e algo dentro de você ressoou. Não foi por acaso. Talvez você nem consiga colocar em palavras, mas sabe que há um incômodo, uma inquietação. Você está cansado de sobreviver no modo automático, de se arrastar por dias cinzas, de fingir que está tudo bem enquanto grita por dentro. Talvez, no fundo, o que você esteja buscando não seja uma solução mágica, mas um caminho com propósito. Algo que te ajude a ser mais forte, mais centrado, mais inteiro. Não para se tornar alguém perfeito, mas para, enfim, se tornar você mesmo com mais clareza, coragem e presença. E é por isso que esse convite é tão importante. Porque não é só sobre clicar num botão ou se inscrever em um canal. É sobre assumir um compromisso com você. Um pequeno gesto exterior que representa um grande movimento interior. O de quem decidiu não se render ao caos. O de quem quer crescer mesmo quando dói. O de quem escolhe se levantar mesmo quando está cansado. Se essas palavras despertaram algo profundo em você, mesmo que ainda sem forma, mesmo que ainda envolto em dúvidas, não ignore esse sentimento. Ele pode ser o começo de uma transformação silenciosa, mas poderosa. Ele pode ser o primeiro passo da sua jornada de autoconhecimento, de fortalecimento emocional, de reconexão com o que realmente importa. E por mais que pareça um gesto pequeno, se inscrever aqui é uma declaração de intenção, a de que você não quer mais apenas passar pelos dias. Você quer viver com propósito. A de que está pronto para trilhar um caminho de mais presença, mais verdade e mais força interior. Porque ninguém pode caminhar por você, mas há caminhos que se tornam mais leves quando trilhamos juntos. Então, se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva. Não porque você precisa de mais um vídeo, mas porque você merece mais de si mesmo. E essa jornada começa agora. A paz que você busca não está lá fora, está no agora.
A gente vive como se estivesse sempre a um passo da tranquilidade. Quando eu terminar esse projeto, quando aquela pessoa responder, quando tudo se resolver, então sim, finalmente, eu vou respirar em paz. Mas esse momento nunca chega, porque assim que um problema é resolvido, outro aparece. Quando a resposta que você tanto esperava enfim chega, já há uma nova espera, uma nova dúvida, uma nova urgência ocupando o lugar. É como correr atrás do horizonte. Por mais que você avance, ele continua à mesma distância. A ansiedade alimenta essa ilusão. Ela sussurra que a calma está lá na frente, escondida em algum ponto do futuro. Que você só precisa ser mais eficiente, mais rápido, mais produtivo. Que se conseguir dar conta de tudo, aí sim você poderá descansar. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, é essa. A paz que você procura não está no fim da lista de tarefas. Ela não mora no depois. Ela não depende de tudo estar resolvido. Porque o tudo resolvido é uma miragem, uma armadilha mental. Enquanto você acreditar que precisa de um mundo perfeito para se sentir bem, vai viver eternamente em guerra. A ansiedade não nasce dos problemas. Ela nasce da nossa relação com o presente. Do modo como olhamos para o agora com rejeição, como se ele fosse apenas um obstáculo entre nós e a felicidade futura. Mas e se o agora não for um obstáculo? E se ele for o único lugar onde a verdadeira paz pode acontecer? Isso é o que os estoicos e outras grandes tradições nos ensinam. A serenidade não depende das circunstâncias. Ela é um estado interno, uma postura diante da vida. É a capacidade de aceitar o momento presente com lucidez, mesmo quando ele não é o que você gostaria. É parar de fugir do agora, como se ele fosse insuficiente, e em vez disso mergulhar nele, mesmo com medo, mesmo com dor. Não se trata de se conformar com uma vida aquém do que você merece, mas de entender que o equilíbrio que você busca não está lá fora, está dentro. Que o mundo pode estar caindo ao seu redor e ainda assim você pode encontrar um ponto de calma no meio da tempestade. A ansiedade perde força quando você para de correr. Quando, em vez de esperar que tudo melhore para se sentir bem, você decide se sentir bem apesar de tudo. Com pequenos gestos de autocuidado, com presença, com escolhas conscientes, com respiração profunda, com a coragem de aceitar que a vida é incerta. E mesmo assim, é possível encontrar paz. Porque no fim das contas, talvez a verdadeira liberdade seja essa: não viver à espera de um momento perfeito, mas aprender a viver com plenitude, mesmo em meio ao imperfeito. E essa escolha, essa mudança começa agora. Aqui onde você está, neste exato momento. Respire, sinta. Você não precisa esperar mais. A ansiedade que te persegue não está lá fora, está dentro de você. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores mestres do estoicismo, escreveu em seu diário algo simples, mas profundamente libertador. Hoje, livrei-me da ansiedade. Ou melhor, expulsei-a, porque ela estava dentro de mim. Leia isso de novo. Ele não disse que a ansiedade foi embora sozinha. Ele não esperou que o mundo se acalmasse, que as pressões desaparecessem, que os problemas se resolvessem. Ele escolheu se libertar. Porque entendeu algo que poucos percebem. A ansiedade não é uma força externa que nos ataca. Ela é algo que carregamos por dentro. Não são os fatos que nos aprisionam, mas os pensamentos que construímos em torno deles. Sócrates, outro pilar da filosofia, dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E é justamente na ausência dessa reflexão que a ansiedade cresce. Ela se alimenta daquilo que não olhamos, se esconde nas regiões esquecidas da mente, nas expectativas não examinadas, nas exigências silenciosas, no medo constante de não dar conta, de não ser suficiente, de perder o controle. A ansiedade floresce quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance.
o futuro, as reações dos outros, a perfeição que nunca virá, o tempo que não volta. Ela ganha força quando aceitamos como verdade absoluta a ideia de que precisamos ter todas as respostas agora, agradar a todos, resolver tudo, não falhar nunca. E é aí que nos perdemos. Mas há um caminho de volta. E ele começa com a consciência, com a coragem de parar, olhar para dentro e perguntar: o que exatamente eu estou tentando controlar? De onde vem essa urgência, essa pressão, essa angústia? Essa não é uma pergunta confortável, mas é nela que começa a libertação. Marco Aurélio não era um homem comum. Ele comandava um império, tinha o peso do mundo sobre os ombros e ainda assim entendia: a maior batalha é a que acontece dentro. A vitória real não é silenciar o mundo, é silenciar o tumulto interno. A filosofia estoica não propõe que você ignore suas emoções. Ela propõe que você as compreenda, enfrente e transforme. Que você pare de correr da ansiedade e comece a encará-la pelo que ela é. Um sintoma de pensamentos distorcidos, de expectativas desmedidas, de uma mente tentando controlar o incontrolável. E quando você ilumina essas partes sombrias com a luz da consciência, algo extraordinário acontece. A ansiedade perde força. Você começa a respirar com mais leveza, a viver com mais presença, a perceber que o poder que você tanto buscava fora sempre esteve dentro, porque no fim, não se trata de expulsar a ansiedade como quem fecha uma porta. Se trata de reconhecer que você não precisa mais carregá-la. Ela não é você, ela é apenas um ruído e você tem o poder de apertar o botão do silêncio. A ansiedade não é seu destino. É apenas uma parte que pode ser curada. Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia moderna, disse algo que ecoa como um alerta e também como um convite. Enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele guiará sua vida e você chamará isso de destino. Leia isso com calma, porque essa frase, apesar de curta, carrega uma verdade profunda. Tudo aquilo que você não entende sobre si mesmo te comanda. Tudo aquilo que você reprime, ignora ou não quer enfrentar, acaba decidindo por você. E é exatamente assim que a ansiedade age. Ela não chega batendo a porta, ela se infiltra. Começa com uma tensão leve no peito, com a mente que nunca para, com o sono que não vem, com os e si que crescem em silêncio. E quando você percebe, ela já está no controle, decidindo por você, ditando o ritmo dos seus dias, moldando suas escolhas, sabotando sua paz. E o mais cruel é que, aos poucos, você começa a acreditar que isso é normal, que viver assim é apenas quem você é, que esse medo constante, essa pressão no corpo e na mente, essa angústia que aparece sem motivo, são apenas o seu destino. Mas não são. A ansiedade não é inevitável, ela não é uma sentença, ela é muitas vezes um reflexo do que ainda está escondido. Feridas não curadas, traumas não digeridos, expectativas irreais, padrões herdados que você nunca escolheu conscientemente. E aqui está a chave: o que está inconsciente pode se tornar consciente. E tudo que é trazido à luz pode ser transformado. Você não precisa continuar sendo refém de pensamentos que não escolheu. Você pode parar, respirar, observar. Pode escolher não reagir no impulso, não acreditar em toda a narrativa catastrófica que sua mente fabrica. Pode, aos poucos, se reconectar com o agora, o único lugar onde a vida realmente acontece. Porque cada respiração que você toma com presença, cada vez que você observa sua mente, em vez de se identificar com ela, cada vez que você escolhe acolher sua dor, em vez de reprimi-la, é um passo em direção à liberdade. Você não vai se curar de um dia para o outro, mas também não precisa viver acorrentado por uma ansiedade que não te pertence por inteiro.
A libertação começa quando você decide olhar para dentro, com coragem, com honestidade e com compaixão. E aí, algo muda. Você percebe que pode reescrever a história, que o destino que parecia tão fixo é, na verdade, uma narrativa que pode ser ressignificada, que há poder na sua consciência e que ela é mais forte do que qualquer sombra que ainda habite sua mente. Você não é sua ansiedade, você é aquele que a observa, e isso muda tudo. Você não está perdendo o controle, só está tentando controlar o que nunca foi seu. Vivemos presos a um roteiro invisível, um plano silencioso que criamos dentro da mente, e do qual muitas vezes nem nos damos conta. O voo tem que sair no horário, a reunião precisa acontecer perfeitamente, o outro tem que agir como eu espero. A vida precisa seguir o meu script, mas basta um pequeno desvio e tudo desmorona. Uma notícia inesperada, um atraso de minutos, uma palavra fora de lugar. E de repente o coração acelera, a respiração encurta e a ansiedade toma o volante. Por quê? Porque atrelamos nossa paz a uma versão ideal da realidade. Uma que só existe na nossa cabeça. E quando o mundo não obedece esse roteiro, porque ele nunca obedece, sentimos que estamos perdendo o controle. Mas a verdade é mais dura e, ao mesmo tempo, libertadora. Você nunca teve o controle de tudo. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos oferece uma chave simples e profunda. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase deveria estar escrita na porta de casa, deveria ser ensinada nas escolas, deveria ser sussurrada ao nosso ouvido nos momentos de desespero, porque ela contém a essência da liberdade interior. O problema não está no mundo ser imprevisível. O problema está em exigirmos que ele não seja. Queremos segurança absoluta em um universo feito de mudanças. Queremos garantias em uma vida onde nada é garantido. Queremos que tudo corra perfeitamente, quando nós mesmos não somos perfeitos. E isso é uma fonte interminável de sofrimento. Mas há um outro caminho, um caminho mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. O caminho de quem entende que a paz não está em controlar o mundo, mas em aprender a navegar por ele com sabedoria. Você não pode controlar o tempo, os outros, os imprevistos, as perdas, os desencontros, mas você pode controlar a forma como reage. Pode escolher respirar fundo em vez de explodir, aceitar em vez de resistir, se adaptar em vez de se paralisar. Quando você solta a necessidade de controlar o incontrolável, algo mágico acontece. A leveza chega, a ansiedade diminui. O presente deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. A realidade, com toda a sua imperfeição, se torna suficiente. E então, mesmo que o voo atrase, você não desaba. Mesmo que a reunião dê errado, você segue inteiro. Mesmo que tudo mude, você permanece em paz, porque a sua paz não está mais presa a um roteiro idealizado. Ela está ancorada na sua maturidade emocional, na sua consciência, na sua escolha de focar apenas no que depende de você. E isso, no fim das contas, é tudo o que você realmente precisa controlar. Você não precisa de uma vida perfeita para sentir paz. Só de consciência, Platão dizia. Uma boa decisão vem do conhecimento, não de suposições. E talvez, no mundo acelerado de hoje, essa frase nunca tenha feito tanto sentido. Porque vivemos julgando tudo com base em suposições. Achamos que um dia foi ruim só porque ele não saiu como planejado, que uma conversa foi fracassada porque não seguiu o roteiro da nossa cabeça, que a nossa vida está atrasada porque ainda não alcançamos aquele padrão idealizado que impusemos a nós mesmos. Mas e se o problema não for a vida em si, e sim a forma como a estamos avaliando? Uma decisão sábia, nos ensina Platão, não vem da pressa, do impulso ou da expectativa. Ela vem da consciência, do olhar calmo e atento que compreende que a vida não precisa ser perfeita para ter valor.
É justamente nesse ponto que a ansiedade se instala. Ela nasce da ilusão de que tudo tem que acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, exatamente como imaginamos. E qualquer desvio do script se torna uma ameaça. Mas a verdade é que a vida não lê o nosso roteiro. Ela é caótica, inesperada, surpreendente e, sim, às vezes dolorosa. Mas também é cheia de beleza nas entrelinhas, maravilhosamente imperfeita. A paz não está em ajustar cada peça fora do lugar. Ela não nasce de um controle absoluto, porque esse controle simplesmente não existe. Ela nasce da sabedoria de aceitar que, mesmo em meio à bagunça, é possível respirar com leveza. É possível sorrir, mesmo sem entender tudo. É possível ser grato, mesmo sem ter tudo. Carl Jung, com sua clareza sobre a alma humana, disse: até uma vida feliz carrega sua dose de escuridão. E isso não é um problema. É apenas a condição humana. A luz só tem valor porque conhecemos a sombra. A calma só é preciosa porque já enfrentamos a tormenta. Então a pergunta que realmente importa não é: como eu faço tudo dar certo? Mas sim, posso aceitar o que está fora do lugar e ainda assim encontrar paz? Posso acolher a imperfeição sem perder a esperança? A resposta, embora desafiadora, é libertadora. Sim, você pode. Você pode encontrar serenidade não quando tudo se ajeita, mas quando você decide parar de lutar contra o que não pode controlar. Quando começa a tratar sua vida não como um problema a ser resolvido, mas como uma experiência a ser sentida, com presença, com compaixão, com coragem. Não é a perfeição que cura, é a aceitação lúcida, é o espaço interior que se abre quando você para de exigir e começa a permitir. A vida vai continuar imperfeita, mas sua paz, ela pode florescer mesmo assim. O que você está evitando pode ser justamente onde sua força está escondida. Passamos boa parte da vida tentando evitar o desconforto. Fugimos da dor, da rejeição, da incerteza, como se fossem monstros à espreita. Andamos pela vida como quem pisa em ovos, cuidando para não errar, não falhar, não incomodar, não se mostrar vulnerável. E no fundo, acreditamos que essa vigilância constante vai nos proteger. Mas o que essa estratégia realmente faz é nos manter presos. Presos a uma bolha de controle ilusório. Presos ao medo de sentir, presos a uma versão reduzida de nós mesmos. Porque o desconforto que evitamos não desaparece, ele cresce. Ele se transforma em ansiedade crônica, em insônia, em autossabotagem. Quanto mais evitamos o medo, mais ele se agiganta. Quanto mais evitamos a queda, mais frágeis nos tornamos diante do primeiro tropeço. Os estoicos viam tudo isso de forma diferente. Eles sabiam que a força interior não nasce do conforto, mas da exposição deliberada ao incômodo. Eles não apenas esperavam as dificuldades, eles as praticavam. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, tinha riqueza, influência, prestígio. Mas mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele escolhia em alguns dias viver como alguém que nada possuía. Dormia no chão, vestia roupas simples, comia alimentos baratos e sem sabor. E ao final, fazia a si mesmo uma pergunta poderosa. Era disso que eu tinha tanto medo? Na maioria das vezes a resposta era não. E esse não era apenas alívio, era poder, porque ele havia enfrentado de forma voluntária o que a maioria foge por toda a vida, e descobriu que podia suportar, que era mais resiliente do que imaginava, que o medo não era um inimigo, era um convite. Hoje talvez você esteja fugindo de conversas difíceis, de sonhos arriscados, de decisões importantes. Talvez esteja adiando movimentos por medo do desconforto que eles trazem. Mas e se o que você mais teme for justamente o que pode revelar sua verdadeira força? E se, ao encarar esse medo, você perceber que ele era só um espantalho, grande por fora, vazio por dentro?
A coragem não é a ausência de medo, é a escolha consciente de avançar apesar dele. E isso se aprende, se cultiva, se pratica. Você não precisa começar enfrentando tudo de uma vez, mas pode começar com um passo, um gesto, uma escolha que desafie esse medo antigo de não dar conta. Porque a verdade é, você dá conta. Você sempre deu, mesmo nas vezes em que achou que não daria. E quando você parar de evitar, quando tocar sem resistência aquilo que tanto te assusta, vai se surpreender com a força silenciosa que estava esperando para emergir. O que você está evitando pode ser justamente onde sua força está escondida. Passamos boa parte da vida tentando evitar o desconforto. Fugimos da dor, da rejeição, da incerteza como se fossem monstros à espreita. Andamos pela vida como quem pisa em ovos, cuidando para não errar, não falhar, não incomodar, não se mostrar vulnerável. E no fundo, acreditamos que essa vigilância constante vai nos proteger. Mas o que essa estratégia realmente faz é nos manter presos. Presos a uma bolha de controle ilusório, presos ao medo de sentir, presos a uma versão reduzida de nós mesmos. Porque o desconforto que evitamos não desaparece. Ele cresce. Ele se transforma em ansiedade crônica, em insônia, em autossabotagem. Quanto mais evitamos o medo, mais ele se agiganta. Quanto mais evitamos a queda, mais frágeis nos tornamos diante do primeiro tropeço. Os estoicos viam tudo isso de forma diferente. Eles sabiam que a força interior não nasce do conforto, mas da exposição deliberada ao incômodo. Eles não apenas esperavam as dificuldades, eles as praticavam. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, tinha riqueza, influência, prestígio, mas mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele escolhia, em alguns dias, viver como alguém que nada possuía, dormia no chão, vestia roupas simples, comia alimentos baratos e sem sabor. E, ao final, fazia a si mesmo uma pergunta poderosa. Era disso que eu tinha tanto medo? Na maioria das vezes, a resposta era não. E esse não era apenas alívio. Era poder, porque ele havia enfrentado de forma voluntária o que a maioria foge por toda a vida. E descobriu que podia suportar, que era mais resiliente do que imaginava, que o medo não era um inimigo, era um convite. Hoje talvez você esteja fugindo de conversas difíceis, de sonhos arriscados, de decisões importantes. Talvez esteja adiando movimentos por medo do desconforto que eles trazem. Mas e se o que você mais teme for justamente o que pode revelar sua verdadeira força? E se, ao encarar esse medo, você perceber que ele era só um espantalho, grande por fora, vazio por dentro? A coragem não é a ausência de medo, é a escolha consciente de avançar apesar dele. E isso se aprende, se cultiva, se pratica. Você não precisa começar enfrentando tudo de uma vez, mas pode começar com um passo, um gesto, uma escolha que desafie esse medo antigo de não dar conta. Porque a verdade é, você dá conta. Você sempre deu, mesmo nas vezes em que achou que não daria. E quando você parar de evitar, quando tocar, sem resistência, aquilo que tanto te assusta, vai se surpreender com a força silenciosa que estava esperando para emergir. A coragem não é a falta de medo, é o domínio sobre ele. Aristóteles, em sua sabedoria milenar, dizia que a verdadeira coragem não é viver sem medo, é saber dominá-lo. É olhar o medo nos olhos e ainda assim seguir adiante. Não porque ele desapareceu, mas porque você decidiu não permitir que ele dite o rumo da sua vida. Vivemos em tempos em que o medo ganhou novas formas. O medo de ficar para trás, o medo de não ser suficiente, o medo do silêncio, da rejeição, da incerteza. E quanto mais o evitamos, mais ele cresce, silencioso e paralisante. A ansiedade nasce justamente dessa fuga constante. Ela prospera no escuro, se alimenta daquilo que não enfrentamos. É nas sombras do desconhecido que ela encontra abrigo.
Mas há um antídoto simples e poderoso: a escolha de enfrentar, de sair do automático e desafiar, ainda que em pequenos gestos, o que te assusta. Passe um dia sem o celular. Desligue-se do ruído constante que preenche o vazio, mas que também alimenta a inquietação. Diga o que você sempre engoliu. Encare a conversa difícil, mesmo que a voz trema. Fique em silêncio, mesmo que o mundo grite por respostas. E então perceba, o medo muitas vezes era apenas fumaça. Carl Jung, profundo explorador da alma humana, nos alertava: aquilo que você resiste persiste, porque o que você evita te persegue. O que você reprime se fortalece nas sombras. Mas quando você vira e encara o medo de frente, sem armaduras, sem desculpas, algo muda. Ele começa a perder força, não porque ele se foi, mas porque você deixou de fugir. Essa é a virada. O medo pode até continuar lá, mas ele já não manda em você. Você para de ser refém das possibilidades que assustam e passa a ser o autor de ações que libertam. E então, paradoxalmente, é nesse enfrentamento que a paz começa a nascer. Não uma paz perfeita, sem falhas ou dúvidas, mas uma paz firme, real, enraizada na coragem de quem se conhece. A vida nunca será totalmente segura. O caminho nunca será completamente claro. Mas você pode sim aprender a caminhar mesmo assim, com firmeza, com lucidez, com coragem. A verdadeira segurança não está em eliminar o medo. Ela está em saber que, mesmo com ele, você continua em pé, escolhendo todo dia não se esconder, iluminando as sombras, recuperando pouco a pouco o controle, não sobre o mundo, mas sobre si. Às vezes, tudo que você precisa é dar espaço para si mesmo. Quantas vezes você já se viu preso em um turbilhão de pensamentos, como se estivesse em uma roda que gira sem parar? Horas se passam, ou pelo menos parecem passar, e no final, você continua exatamente onde começou. Confuso, cansado, ansioso. Você já percebeu que muitas vezes não é a solução que vem do pensamento excessivo, mas sim do movimento? Uma simples caminhada de 10 minutos, o ato de levantar e sair do lugar, pode clarear a mente como nenhuma outra coisa. Não é mágica, é o poder do movimento. O corpo e a mente são inseparáveis, como os antigos estoicos sabiam muito bem. Marco Aurélio, imperador e filósofo, encontrou em seus escritos um refúgio para a alma. Mas ele também sabia que a paz não vinha só das palavras. Ela vinha do contato com o mundo, do movimento consciente, da atenção plena ao caminhar, ao respirar, ao estar presente no agora. Quando seus pensamentos começavam a girar em círculos, ele não se deixava afundar. Ele escolhia focar em ações simples, práticas, tangíveis. E ele nos deixou essa pérola. Não há refúgio mais tranquilo que a própria alma. Mas esse refúgio muitas vezes precisa de espaço para respirar. Precisa que você dê um passo para trás, ou melhor, um passo à frente, para que ele se manifeste. Porque a paz interior não é um lugar distante que se alcança só com o pensamento. Ela começa com um gesto físico, com um movimento, com a coragem de sair do ciclo mental que te prende. Não é necessário resolver tudo de uma vez. Não é necessário encontrar todas as respostas agora. Às vezes, o que você realmente precisa é dar espaço para si mesmo. Dar espaço para que os pensamentos se assentem, para que as emoções se acalmem, para que a alma encontre seu ritmo. Essa liberdade começa com um passo que te tira da imobilidade da mente e te reconecta com o corpo, com o presente. E a partir daí, o caminho clareia, a confusão diminui, o medo perde a força, porque no final, a sabedoria estoica nos lembra que a verdadeira tranquilidade não está em fugir do mundo, mas em se mover com ele, com consciência, com intenção, com presença. E esse movimento, simples e poderoso, está ao seu alcance agora. Basta dar o primeiro passo. Às vezes,
Tudo que você precisa é dar espaço para si mesmo. Quantas vezes você já se viu preso em um turbilhão de pensamentos, como se estivesse em uma roda que gira sem parar? Horas se passam, ou pelo menos parecem passar, e no final, você continua exatamente onde começou. Confuso, cansado, ansioso. Você já percebeu que muitas vezes não é a solução que vem do pensamento excessivo, mas sim do movimento? Uma simples caminhada de 10 minutos, o ato de levantar e sair do lugar, pode clarear a mente como nenhuma outra coisa. Não é mágica, é o poder do movimento. O corpo e a mente são inseparáveis, como os antigos estoicos sabiam muito bem. Marco Aurélio, imperador e filósofo, encontrou em seus escritos um refúgio para a alma. Mas ele também sabia que a paz não vinha só das palavras. Ela vinha do contato com o mundo, do movimento consciente, da atenção plena ao caminhar, ao respirar, ao estar presente no agora. Quando seus pensamentos começavam a girar em círculos, ele não se deixava afundar. Ele escolhia focar em ações simples, práticas, tangíveis. E ele nos deixou essa pérola. Não há refúgio mais tranquilo que a própria alma. Mas esse refúgio muitas vezes precisa de espaço para respirar. Precisa que você dê um passo para trás, ou melhor, um passo à frente, para que ele se manifeste. Porque a paz interior não é um lugar distante que se alcança só com o pensamento. Ela começa com um gesto físico, com um movimento, com a coragem de sair do ciclo mental que te prende. Não é necessário resolver tudo de uma vez. Não é necessário encontrar todas as respostas agora. Às vezes, o que você realmente precisa é dar espaço para si mesmo. Dar espaço para que os pensamentos se assentem, para que as emoções se acalmem, para que a alma encontre seu ritmo. Essa liberdade começa com um passo que te tira da imobilidade da mente e te reconecta com o corpo, com o presente. E a partir daí, o caminho clareia, a confusão diminui, o medo perde a força, porque no final, a sabedoria estoica nos lembra que a verdadeira tranquilidade não está em fugir do mundo, mas em se mover com ele, com consciência, com intenção, com presença. E esse movimento, simples e poderoso, está ao seu alcance agora. Basta dar o primeiro passo. Caminhar é mais que movimento. É uma jornada de reconexão. Aristóteles não era apenas um grande filósofo. Ele era um homem que ensinava caminhando. Seus discípulos, conhecidos como os peripatéticos, entendiam algo essencial que a psicologia moderna também confirma. O movimento transforma o pensamento. Quando caminhamos, especialmente em meio à natureza, algo profundo acontece. Não é só o corpo que se movimenta, é a mente que encontra espaço para respirar. É o coração que desfaz os nós emocionais acumulados. É o sistema nervoso que se reinicia, como se dissesse: está tudo bem, você está vivo, você está aqui. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, acreditava que a natureza cura. Não porque resolve os problemas que carregamos, mas porque nos ajuda a reconectar com o que somos de verdade, longe da pressa, do barulho, da pressão constante. Antes de se afundar em pensamentos que parecem não ter fim, dê a si mesmo um presente simples, mas transformador. Saia, respire, deixe o corpo guiar a mente. Você não precisa consertar tudo agora, nem entender cada sentimento. Às vezes, só precisa se mover, dar um passo de cada vez, sentindo o chão sob os pés, o ar entrando e saindo, a vida acontecendo no presente. Esse movimento físico abre portas para que o movimento interno aconteça. A inquietação se dissolve, a ansiedade se acalma, a clareza surge. E esse processo, embora simples, é um ato de coragem, porque significa escolher sair do ciclo automático, da luta constante para controlar tudo. Significa permitir-se existir no momento, por mais imperfeito que ele seja. Se essas reflexões tocam algo em você, saiba que não está sozinho.
Se inscrever aqui é mais do que seguir um canal, é fazer uma escolha consciente, uma escolha por crescer, por se fortalecer, por viver com mais clareza, presença e intenção. Cada passo que você dá nessa jornada é um passo rumo a uma vida mais autêntica e plena. Então, até a próxima. Permaneça firme, enraizado e continue caminhando.